Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Cláudia, ali do Rio Branco, de Grande Viana. Estou aqui para fazer essa mediação aí com a Renata, né, nossa convidada, para falar sobre direito. Então, seja muito bem-vinda, Renata. Boa tarde a todos. Espero que vocês tenham uma palestra excelente, tá bom? Nos 15 minutinhos finais dessa palestra, nós vamos abrir para as questões, tá? Se vocês tiverem algum probleminha de áudio, qualquer coisa, é só habilitar o seu dispositivo, tá? E se ainda persistir, vocês sinalizam a gente pelo chat, que a gente vai dando esse suporte para vocês, tudo bem? Ótima palestra a todos. Bom, boa tarde a todos, muito obrigada, professora Cláudia, obrigada aí à equipe do Rio Branco que está por trás desse evento tão interessante, tão importante e para mim tão especial, né? Poder falar um pouquinho do curso de Direito, que é minha paixão há mais de 30 anos, eu acabei me formando em 97 e já atuo há bastante tempo nessa área. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação antes da gente começar a especificamente entrar nos tópicos que eu selecionei para a nossa conversa de hoje à tarde. Eu sou advogada militante, né? Trabalho na área do direito, tenho um escritório de advocacia próprio. Eu sou mestre e doutora em Direito pela PUC de São Paulo, na área do direito ambiental, e concluí um pós-doutorado na Universidade de São Paulo, na Poli. Eu fiz meu pós-doutorado na área de engenharia ambiental. Então, já de cara para vocês já podem perceber que realmente a área jurídica ela é uma área holística, né? Não necessariamente fechada em si mesmo, como às vezes pode parecer para o estudante à primeira vista. Eu vou fazer direito porque eu não gosto de matemática, física, química, biologia. Errado, né? Você vai fazer direito talvez por outras motivações, porque em vários momentos da sua carreira você vai ser instado a adquirir esses outros conhecimentos de outras áreas do saber aí e que vão ser um diferencial bastante significativo na sua carreira. Bom, deixa eu mostrar para vocês já o que eu preparei para a gente poder conversar um pouquinho, né? Aí, nesse nosso tempo aí tão curto, né? Então, vamos lá. Hoje a nossa conversa sobre o curso de Direito é uma conversa, não é uma palestra. Eu estou à disposição de vocês aí no final, como a professora Cláudia bem pontuou, para tirar as dúvidas de vocês a respeito desse curso tão interessante e tão importante, né? Não sei se vocês sabem, mas no último censo da educação superior, Direito figura entre os primeiríssimos lugares lá. Tem mais de 800 mil alunos cursando faculdades de Direito no Brasil, e isso mostra para a gente que o campo de atuação é um campo bastante vasto e que não é uma área que está fechada, né? Muito pelo contrário, é uma área que está bastante aberta. Então, eu separei esses pontos aqui, esses 5 tópicos para conversar com vocês nessa tarde de hoje. A gente começa entendendo um pouquinho o que é direito, para que vocês possam eventualmente até identificar suas habilidades dentro dessas áreas diferentes de conhecimento. O que se estuda no curso de Direito? Por que eu devo fazer Direito? Por que escolher Direito, né? Quais as perspectivas de carreira, de mercado de trabalho que o curso pode te oferecer? E no finalzinho, mostrar um pouquinho para vocês das nossas experiências lá nas faculdades Rio Branco, no que diz respeito principalmente a esse novo momento que estamos enfrentando nesse ano. Como é que foi a nossa dinâmica durante esse ano tão conturbado e tão diferente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, o que é direito, né? Fiz uma colocação bem ampla aqui para vocês, bem geral. É uma ciência que vai estudar as chamadas normas jurídicas de uma nação. Então, a ideia da ciência jurídica é que você tome conhecimento com a regulamentação dessa sociedade, com as leis que fundamentam o seu Estado de Direito. Os profissionais da área jurídica trabalham com o objetivo de defender e garantir que você tenha à sua disposição sempre o que a gente chama de direitos fundamentais. O que seriam esses direitos fundamentais? Tudo aquilo que é essencial para conformar a ideia de dignidade da pessoa humana. Então, a gente vai trabalhar com temas como saúde, educação,
moradia, lazer, segurança, proteção à maternidade, proteção à infância, todos esses temas que conformam a sua ideia do que é ter uma vida digna, nós profissionais da área do direito trabalhamos. Então, a gente trabalha com isso, seja através da orientação desses clientes, né, dessas pessoas que nos procuram para entender um pouquinho que direito eu tenho, como é que eu faço para usufruir desse novo direito que acabou de aparecer em uma lei que eu ouvi no jornal, por exemplo, no Jornal Nacional, ou que eu ouvi na televisão, ou que eu li no jornal, né? Como é que eu consigo usufruir disso? E, eventualmente, caso ocorra uma lide, então, caso ocorra um conflito entre as partes, o profissional da área jurídica está preparado para te ajudar a resolver esses conflitos. Como eu adiantei para vocês, os profissionais da área, obviamente, vão ter contato com todas as outras áreas do conhecimento, né? No meu caso, por exemplo, que fui optar por fazer um curso, um pós-doutoramento em uma área completamente diferente da minha. Então, tive que lidar com muitas questões relacionadas a áreas que não são do meu conhecimento primeiro, né? O que é muito interessante, muito importante, vai abrir a nossa mente, vai ajudar a gente a entender um pouquinho essa questão de interação entre as diferentes áreas do conhecimento. Direito ambiental, por exemplo, como eu estou comentando com vocês, é uma área que você vai conversar o tempo inteiro com veterinário, com biólogo, com engenheiro, com arquiteto e por aí segue. Como eu falei para vocês também, é um dos cursos mais antigos e mais tradicionais do país. Os cursos de direito no Brasil começam lá em 1827, portanto, ainda no século XIX, na metade do século XIX, com duas grandes instituições que são abertas, Olinda e, em São Paulo, a Universidade de Direito de São Paulo, a USP, né, a Universidade de São Paulo. Paulo Freire, por exemplo, formado em Olinda, é advogado formado em Olinda. Algumas pessoas não sabem, mas realmente é da área jurídica também. Então, aqui para vocês, olha lá, vários que talvez vocês conheçam que são formados na área jurídica e optaram ou por ficar na área jurídica ou por seguir e buscar amparo aí em outras áreas também do saber. Então, vejam que o profissional da área jurídica não está limitado única e exclusivamente ao campo do direito. Aí temos Rui Barbosa, que é o advogado dos advogados. Aí na imagem de cima, o José de Alencar, o escritor. A Lígia Fagundes Telles. O Marcos Caruso, formado na Universidade de São Paulo também. E aqui mais abaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas o Monteiro Lobato. Então, vejam, se você tem vontade de aprender e de entender como a sociedade se comporta, de entender, por exemplo, o que é uma nação, o que é um Estado, para que ele serve, como é que ele funciona, para que serve uma Constituição? Por que é tão importante conhecer uma Constituição, entender a estrutura desse Estado onde eu vivo? Se você tem toda essa curiosidade, o curso de Direito é feito para você. O que a gente estuda no curso de Direito, então, né? Para a gente poder caminhar mais para frente aí na nossa conversa. Então, é um curso com 5 anos de duração. Ai, mas é muito longo, passa muito rápido. Quando você abrir o olho, você já terminou o curso. 10 semestres, né, no caso da Faculdade Rio Branco, que é dividida por semestre, e aí você vai estudar vários temas relacionados à estrutura das normas jurídicas do Brasil. Então, você vai ter contato, por exemplo, com o direito penal, você vai ter contato com o direito tributário, que regulamenta a entrada de dinheiro nos cofres públicos, né, e a saída de dinheiro do seu bolso para subsidiar, eventualmente, a garantia daqueles direitos fundamentais, né, porque o Estado precisa de dinheiro para prestar esses direitos para você. Direito civil, que é o direito das coisas, das pessoas, dos bens, sucessões, todos esses temas aí que interessam para a gente logo de cara, assim que a gente nasce. O direito civil regulamenta desde o nascimento até a morte da pessoa natural, né? Direito do consumidor, que é um direito que está em franco crescimento, um direito que você se depara a todo momento com ele, as questões relacionadas ao consumo. Direito ambiental, agronegócio, todos esses temas candentes também, voltados à estrutura das cidades sustentáveis, patrimônio genético, saúde e segurança do trabalhador no mercado de trabalho, questões como fauna, flora, questões relacionadas aos animais, né? Agora tivemos recentemente a aprovação da chamada Lei Sanção.
o direito econômico, com as regulamentações relacionadas ao campo da economia. Então, eu gosto de economia, eu pensei em fazer economia, mas eu não gosto muito de matemática e tal. Vem fazer direito e se especialize em direito econômico. Direito do trabalho, as questões de empregado e empregador, né, e os seus relacionamentos internos e também com outros saberes aí, porque o direito do trabalho vai também ter uma interface bastante interessante com o direito ambiental. O direito previdenciário, fundamental também, mais para frente, quando você optar, por exemplo, por se aposentar, né? Quanto que eu recebo? Como faço para receber? Todo mundo é beneficiário da previdência ou não? Qual a diferença entre previdência e assistência? Enfim, tudo isso você vai ter contato no curso de Direito. Todo estudo parte fundamentalmente da análise da Constituição Federal. Como nós somos um Estado democrático de direito, a nossa base de conhecimento, primeira, sempre sairá da Constituição Federal. Então, a partir da Constituição Federal, as outras áreas jurídicas, né, os outros campos de atuação do direito, são autorizados a funcionar. Então, tudo parte da Constituição. É a Constituição quem autoriza, em última análise, o funcionamento do direito penal, a estrutura dos tipos penais, né? Daqueles tipos importantes para a sociedade, que são tipos que a sociedade quer se afastar. Toda a questão relacionada à tributação, estrutura do direito civil, os direitos de personalidade, enfim. A Constituição Federal, como o nome já diz, ela é a base primeira, ela constitui o Estado. E a partir dela é que os outros direitos surgem e serão estruturados de maneira um pouco mais aprofundada a partir de legislações específicas para cada uma das áreas do conhecimento, tá bom? É claro que a graduação de Direito exige muita leitura, porque a ideia é que o aluno acabe exercitando essa capacidade analítica dele e de interpretação também, porque vocês vão aprender no curso de Direito que é muito raro que exista uma única visão a respeito de uma determinada norma jurídica. É mais provável que existam várias visões diferentes a respeito do mesmo tema. Então, você vai ter os doutrinadores, às vezes, um se posicionando de um jeito, outro se posicionando do outro, até que o tema seja definitivamente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que é a instância maior de estrutura do direito no Brasil, que é quem de fato diz o direito de maneira definitiva no nosso país, é possível que você tenha que interpretar de maneira constante o funcionamento daquelas normas jurídicas, né? Então, você pode ter a sua posição pessoal a respeito daquele determinado tema, isso é muito bem-vindo numa sala de aula, e aí, como vocês estão vendo aí no último parágrafo que eu fiz o apontamento para vocês, nas salas de aula sempre tem muito debate, muita discussão, apresentação de casos atuais, discussão dos pontos de vista polêmicos, aborto, célula-tronco, eutanásia, todos esses temas são discutidos de maneira bastante interessante em sala de aula. A gente escuta a posição contrária, porque, como eu falei para vocês, é muito raro que exista uma posição definitiva. O mais comum é que existam diferentes pontos de vista. Todas as questões jurídicas, elas obviamente estão imbuídas de questões éticas também. Então, principalmente a partir da Constituição de 88, né, que nós entramos numa nova etapa do conhecimento jurídico no Brasil, é necessário que você tenha também uma compreensão de que todas as normas jurídicas vão possuir um forte componente ético e moral, que vai vir daquele que elaborou a norma jurídica e também advirá daquele que vai fazer a interpretação final a respeito daquela determinada norma jurídica. Então, a gente discute, por exemplo, questões como testemunhas de Jeová, como é que funciona a questão da possibilidade de transplante para esse grupo específico, protegido pela nossa Constituição, protegido pela estrutura da própria democracia brasileira, né? Como é que funciona? É ético, não é ético forçar a aceitar, por exemplo, uma transfusão de sangue em casos de perigo de vida? Vejam que são temas muito importantes que vão envolver análise de conteúdo ético e moral. Então, além de você precisar conhecer a lei, você também vai usar muito daquilo que você recebeu na sua casa, né? Daquilo que o seu pai e que a sua mãe te ensinaram no que se refere a esse conteúdo ético e moral. Bom, prosseguindo aí, por que fazer direito, né? Que é uma pergunta que vira e mexe,
nós somos instados a responder, né? Às vezes, quando os alunos perguntam lá no Fale Conosco, Fale com a Coordenação, que está aberto para vocês, esse canal de comunicação lá no site das Faculdades Rio Branco, vira e mexe a gente recebe esse tipo de pergunta: por que eu devo fazer direito, né? E aí a nossa resposta é sempre no seguinte sentido: bom, se você quer aprender o manejo das leis, se você quer conhecer de fato as leis, entender o funcionamento do Estado brasileiro, se você quer ser livre e independente, né? Porque o conhecimento das leis, ele te liberta. Nunca mais você vai ser obrigado a fazer algo que você não é obrigado a fazer. Às vezes, até em situações cotidianas, você, a partir, por exemplo, de conhecimento do direito do consumidor, você pode impor esse conhecimento para aquele que está alegando ou que está, eventualmente, impondo algum tipo de conduta para você e dissuadir essa pessoa de que, de fato, o direito está ao seu lado, né? Então, o conhecimento das leis te liberta, pode ter certeza absoluta disso. Você nunca mais vai ser o famoso pato do direito do consumidor, né? Aquele que acata as decisões, acha que está certo e segue em frente. Não. O manejo dessas leis, o conhecimento dessas leis vai te dar essa liberdade, essa independência tão importante nos dias atuais, né? O conhecimento, de fato, ele é libertador. Além de tudo isso, na minha visão pessoal também, né, o ponto 3, eu acho que você deve fazer direito se você tem aquela pretensão de correção e de justiça. Porque a profissão jurídica, né, seja ela qual for a sua escolha, a gente vai ver daqui a pouquinho, queira você permanecer como advogado privado ou eventualmente você opte por ingressar nas carreiras públicas, te traz uma tremenda realização pessoal, né? Levar esse conhecimento, essa compreensão do funcionamento do Estado de Direito para as outras pessoas, eventualmente a conquista de uma causa para uma pessoa hipossuficiente, que pede a sua ajuda e tal, isso é muito satisfatório, a sensação é muito gostosa, a sensação de fazer justiça, de ganhar as causas junto ao Poder Judiciário é muito agradável e acho que isso pode ser um fator que diferencia o direito das outras profissões, né? Sem sombra de dúvidas. Além disso, as questões relacionadas ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho na área jurídica é enorme, muito, muito, muito amplo, é gigantesco. E é um mercado que está sempre aberto, porque a gente sabe que o nosso Congresso Nacional legisla dia sim, dia também, né? Nós temos um cipoal de normas jurídicas sobrepostas e que precisam de um profissional da área jurídica para entender o funcionamento dessas normas e para explicar para as pessoas se elas se submetem a essa determinada norma ou não. Se há uma possibilidade, por exemplo, de postergar o funcionamento de determinado campo de tributação para outro momento e tal. Então, é um mercado de trabalho que está sempre aberto para todo mundo, não vai acabar. É um mercado na área jurídica, muito pelo contrário. Agora, ainda mais que a gente está em uma época diferenciada, e a pandemia nos trouxe alguma reflexão a respeito dessa novidade dos mercados de trabalho, seja em que área for. No campo jurídico, por exemplo, os escritórios funcionando todos em ambiente virtual, a grande maioria, alguns já voltaram agora, mas vários ainda funcionando em ambiente virtual. Nós trouxemos também para a área jurídica questões relacionadas à estatística, então a jurimetria também cresceu de maneira grandiosa, agora cresceu de maneira muito significativa durante esse período. Então, é um mercado de trabalho muito aberto e em constante transformação também. As áreas de atuação, né, que também é um diferencial muito bacana da área jurídica. Então, na área jurídica, você pode escolher, eu quero entender direitos de personalidade, eu quero trabalhar com ator, eu quero trabalhar com escritores, eu quero, eventualmente, trabalhar com direito de imagem, voz, né, quero trabalhar com profissionais do esporte. Aí você pode escolher a área que você mais se adequa, mais se encaixa, aquela que mais chamou sua atenção durante o curso de Direito e se especializar naquela específica área, né? Se especializar naquela área e é sempre melhor, porque aí você vai juntando com seus colegas para montar o seu escritório, cada um com uma determinada área e também é algo que se apresenta de maneira muito interessante, né? Coloquei aí para vocês algumas, mas são mais de 30 áreas diferentes aí de atuação que você vai ter contato no curso de Direito.
Opções de trabalho tanto no setor privado como no setor público, né? Os concursos não vão acabar, né? Isso também é uma pergunta que a gente recebe no Fale Conosco lá, né? Porque alguns alunos que já ingressam focados nos concursos públicos, né? Eu vou entrar na faculdade, mas eu já tenho lá, eu tenho um objetivo médio, que é concluir o curso de Direito, eu tenho um objetivo a longo prazo, que é ser juiz de direito, ou ser juiz estadual, ou ser membro do Ministério Público. Então, concursos não vão acabar, pode ter certeza absoluta, não tem como acabar, porque os profissionais que agora atuam vão se aposentar e essas vagas vão se abrir, e você pode ser um daqueles que vai ser colocado nesse lugar daqui a pouquinho, né? Basta querer, né? Chaplin já dizia que sonhar é rascunhar o futuro, né? Então, já vai rascunhando o seu futuro aí, já vai colocando na sua cabeça o que você quer mais para frente e se preparando para esses novos desafios, né? Comece a subir a escada. Então, além disso, além dos concursos públicos, como eu adiantei para vocês, um altíssimo grau de empregabilidade, né? Crescente também, principalmente em razão da complexidade do ordenamento jurídico brasileiro, que para a gente é uma tremenda vantagem. Eu costumo brincar com os alunos de direito no curso que todos os outros profissionais precisam da gente, não importa, não importa. Se você conhece, então vamos supor, o administrador de empresas precisa de alguém para interpretar as questões relacionadas à administração da empresa dele, internamente. O que ele pode, o que ele não pode fazer em termos de legislação trabalhista, em termos de legislação de consumo. O engenheiro precisa também de um advogado para que ele possa, de fato, entender como é que ele atua nesse mercado específico que ele escolheu. O arquiteto, o médico. Então, vejam, o profissional da área jurídica, ele tem empregabilidade garantida, porque é necessário sempre alguém para explicar para as outras pessoas o funcionamento das outras áreas do saber, né? Então, nós estamos na vanguarda aí, nós somos a primeira base, né? Não tem como escapar de um profissional do direito, em nenhum momento da sua vida, você vai perceber isso mais para frente. Perspectivas de carreira que o curso pode te oferecer. A primeira é a advocacia privada, né? Então, você conclui o seu curso de direito em 5 anos, você precisa ser aprovado no exame da OAB, né, no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, conquista o seu número de registro e começa a atuar. Então, essa é a primeira possibilidade e a primeira perspectiva de carreira real que você vai ter. Terminando o curso, concluindo, sendo aprovado no exame da OAB, você já é advogado e pode começar a trabalhar, ou de maneira independente, ou eventualmente conquistando uma vaga em um escritório de advocacia escolhido por você. Outras opções, como eu já adiantei, os concursos públicos. Então, aí você tem uma variedade gigantesca. Isso que eu coloquei aqui para vocês são alguns exemplos. Então, você pode eventualmente escolher por ser juiz. Então, você vai ser juiz estadual ou juiz federal, se você quer tratar dos temas relacionados à União. Juiz do trabalho. Promotor de justiça também, você vai ter o promotor de justiça em âmbito federal, que é o chamado procurador da República. Procurador ou promotor ou procurador estadual, chamado procurador de justiça em 2º grau, e também o procurador do trabalho. Defensor público, que vai defender o hipossuficiente, uma carreira linda, 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 uma das carreiras que, a meu ver, precisa de mais vocação, aquele que quer defender o hipossuficiente, que se sente tocado aí pelas mazelas sociais que o nosso país enfrenta, pode prestar concurso para a Defensoria Pública, tenho certeza que você vai voltar para casa sempre satisfeito por ter feito justiça, por ter ajudado o próximo, uma carreira muito bonita. Os procuradores dos âmbitos diferentes da federação, então procurador municipal, estadual, procurador federal, tabelião, né, concursos de cartório também, que são muito interessantes, com uma remuneração bastante significativa, delegado federal e delegado estadual. Em alguns estados da federação, o delegado estadual sequer precisa da aprovação da ordem, então basta se formar no curso de direito, né, ser bacharel em direito, e você já pode prestar concurso para delegado estadual. Alguns estados da federação, né? Em outros estados da federação é solicitado registro junto ao OAB. E o delegado federal, né? Nós temos no curso 2 professores que são delegados federais, um que se aposentou recentemente, que inclusive foi juiz militar também durante um tempo, e outro que é atualmente delegado federal, né? Está no setor de inteligência da Polícia Federal. Advogado público, né? Eu gosto da advocacia e tal, mas eu prefiro a estabilidade da carreira. Eu não quero me arriscar muito, eu preciso de algo mais estável, eu penso no meu futuro e tal. Aí você pode optar por ser procurador da Fazenda Nacional, se você gostar da área tributária,
procurador federal, se você gostar, por exemplo, da área previdenciária, advogado da União, que é uma carreira mais aberta, mais ampla, procurador do Banco Central, também uma carreira mais fechada, né? A mais aberta é advogado da União. Além de tudo isso, você tem outros campos abertos que estão em crescimento. Diplomacia, né? Na Faculdade Rio Branco, nós temos também o curso de Relações Internacionais. Eu já tive vários alunos que fizeram os 2 cursos. Fazia Direito e Relações Internacionais. A formação da pessoa sai muito interessante, né? Ela tem contato já de maneira clara com 2 campos que são interconectados, que estão ligados, né? Mas que fornecem perspectivas distintas. Mediação e arbitragem também, algo que está crescendo muito, que são novidades trazidas já há alguns anos e que a Justiça está incorporando e trazendo no seu dia a dia. Nós tivemos recentemente uma reforma no Código de Processo Civil que implementou de maneira muito interessante a mediação e arbitragem em todas as áreas. Assessoria política também precisa profissionais que conheçam a estrutura e a aplicação das leis, consultoria em qualquer empresa. O campo do jornalismo também precisa de profissionais que conheçam a área jurídica. Vira e mexe a gente escuta comentários, tanto na televisão como na rádio, de profissionais da área jurídica ligados ao jornalismo, né? Então é necessário também que tenha alguém que conheça a estrutura das leis. E também organismos internacionais e as organizações não governamentais, as antigas e agora a gente chama de terceiro setor, né, numa maneira mais ampla, mas as ONGs, né? Também precisam de profissionais da área jurídica para entender que tipo de parceria essas organizações, esse chamado terceiro setor pode fazer com o poder público para eventualmente melhorar a condição de vida de um determinado grupo populacional relacionado à saúde, à educação. Então, também é algo que o direito alcança. Caso você faça o curso de direito, você tem todas essas aberturas possíveis aí para escolher lá na frente. Temas relacionados, organizações internacionais relacionadas a meio ambiente, direitos humanos, educação, consumidor, saúde, todos eles também precisam de profissionais que conheçam a área jurídica. O que um advogado faz, né? Eu fiz agora para vocês, vou tentar ser mais rápida por conta do nosso tempo aqui, mas um apanhado geral para que vocês possam agora se aprofundar um pouquinho em 3 carreiras específicas. Então, em primeiro lugar, um advogado. O que o advogado vai fazer? Então, o advogado vai sentar para conversar com o seu cliente, é o nosso primeiro contato, onde ele apresenta o problema dele para a gente, expõe a situação. A partir daquela exposição e do meu conhecimento técnico jurídico, eu apresento para ele uma determinada solução. Então, eu posso apresentar, por exemplo, vamos recorrer a uma Câmara de Conciliação e Mediação, vamos entrar com uma ação na Justiça, vamos apresentar uma queixa junto à delegacia tal, para que o Ministério Público possa promover a ação penal. Então, esse contato primeiro que o advogado faz nessa primeira conversa é fundamental, e na sequência, as escolhas que virão, o advogado vai trazer essas escolhas para o cliente pode, de maneira combinada com o advogado, decidir qual caminho que ele prefere seguir dentro dessa ideia de várias portas diferentes, né? O advogado propõe a melhor porta e o cliente pode escolher a porta que ele prefere entrar. E aí, como eu comentei com vocês, após a visita do cliente, o advogado vai tomar as providências cabíveis no caso. Então, aí, identificando a área do saber jurídico que mais se enquadra naquele caso trazido para o nosso conhecimento. E eu peguei no censo da educação recente a média salarial. Eles colocaram 3.000 aqui no início de carreira, para que vocês também já tenham um primeiro estímulo. É claro que isso aqui é uma estimativa e lógico que não tem limite. A vantagem do advogado é essa, né? Você põe o seu preço, o seu valor, o valor da prestação do seu serviço, pautado em vários fatores, no seu conhecimento na área, nos cursos que você realizou, e não existe limite para a colocação desse valor. Seja em uma ação judicial, né, que você pode cobrar o valor para entrar para a ação judicial e mais para frente você vai ter direito também a uma parcela daquilo que o cliente conquistou naquela ação judicial que você intentou em nome dele, seja nas consultorias, que também são algo bastante interessante para o advogado. Bom, o juiz, o que o juiz faz? Aí eu coloquei para vocês a fotinho aí da última posse desses juízes, acabou de acontecer isso, foi no Mato Grosso do Sul, eles estavam de máscara, tiraram para tomar posse. Então, o juiz é um funcionário público concursado
Então, ele precisa terminar o curso de Direito e contar com 3 anos de experiência jurídica. É um concurso bastante difícil, mas obviamente não impossível, né? Como eu comentei com vocês, a gente precisa já fazer o rascunho para ter essa meta para ser alcançada, esse objetivo, né? A gente precisa ter objetivos na vida, né? Para que eles se tornem factíveis e concretos. São as provas para concurso de juiz. Esse ano ficaram, obviamente, muito diminuídas em razão do momento de crise. Todos os concursos foram já jogados para o ano que vem. Então, como eu adiantei, não vai ter fim isso. Pode ficar tranquilo, estudar com calma e mais para frente você vai estar aí sorrindo como esses aí que acabaram de conquistar depois de bastante esforço sua vaga junto à magistratura estadual. O início da carreira desse juiz se dá em cidades pequenininhas, então também é algo que costuma ser interessante para os alunos mais novos, né? Vai poder viajar bastante aí para conhecer várias cidades, até que ele se titularize, escolha a cidade onde prefere ficar e mais para frente vira desembargador e aí toma assento aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lá na Praça da Sé. Piso salarial de um juiz de direito, olha aqui que interessante para vocês, ó. Inicial, entre 22 e 25 mil. E entrância inicial. Entrância final, que não é o desembargador, o salário do desembargador é maior ainda, 27 mil, para que vocês tenham um estímulo aí na carreira. E um promotor de justiça também, foto do último concurso do promotor de justiça, esse do Rio Grande do Sul. O promotor de justiça ou procurador da República em âmbito federal, defensor dos interesses da sociedade, né? Enquanto o juiz decide de maneira definitiva os conflitos, pacificando as questões, trazendo o que a gente chama de pacificação social para os conflitos, o promotor de justiça defende os interesses da sociedade. Então, quem tem um viés mais que quer defender os interesses da sociedade, né, meio zorro, assim, né, que a gente brinca em sala de aula, quem quer defender os interesses da sociedade tem esse viés mais atuante aí, zelar para que a justiça seja feita, para que o crime seja combatido, para que a paz volte a reinar aí, pode também optar por essa carreira muito bonita também. A movimentação na carreira dos promotores de justiça e o piso salarial é muito parecido com o dos juízes. Então, vai girar em torno dos mesmos valores e a movimentação é muito semelhante ao do juiz de direito. Começa em cidades menores até que ele chegue na central, né, em entrância final, que é aqui no estado de São Paulo, lá na Rua Riachuelo, é onde o prédio do Ministério Público Estadual funciona atualmente. E, claro, ele também vai atuar nos tribunais. Então, ele pode virar um procurador de justiça, que é o promotor de justiça que atua junto aos tribunais de justiça. Isso tudo a gente vai aprender em sala de aula. E agora, para a gente poder caminhar para o final aí, para abrir para as perguntas, eu trouxe para vocês um pouquinho das faculdades Rio Branco, para que vocês conheçam um pouquinho da nossa estrutura. Eu não vou me alongar aqui, né, para que não fique cansativo, mas mostrando aqui para vocês as novidades que as faculdades trouxeram aí, principalmente nesse último ano. Que o ano que vem, se tudo der certo, a gente retoma aí as aulas presenciais, mas sem abandonar todas as conquistas que tivemos aí em razão desse momento de pandemia. Então, nós somos um curso muito bem posicionado no ENAD e no MEC, os nossos professores são 100% mestres e doutores, então não tem no curso de Direito das Faculdades Rio Branco nenhum professor que não tenha essa formação de mestrado e doutorado, portanto, que não tenha passado por um concurso para que vire mestre ou vire doutor. Na verdade, é uma banca examinadora, mas é muito semelhante a um concurso, né? Vai ter que defender o seu trabalho, vai ter que defender sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado perante uma banca, o que já demanda um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, que é muito interessante na aplicação da docência no ensino superior. Outra enorme vantagem das faculdades Rio Branco, que é algo importante para que vocês levem em consideração, nós temos classes com números muito reduzidos de aluno, isso é uma determinação da própria instituição. Então, o aluno das faculdades Rio Branco, ele não é um número, ele é um nome. Então, o coordenador sabe exatamente o nome dos alunos que estão na sala de aula. Quer dizer, eu sei exatamente o nome dos meus alunos com os quais eu me encontro toda segunda-feira no ambiente virtual da faculdade. Então, isso é interessante para que vocês levem em consideração,
porque esse contato próximo com os coordenadores dos cursos e com os professores também traz um aprimoramento e pode gerar algo bastante positivo na sua formação lá na frente, né? Porque o professor te conhece. E nós temos também um setor de auxílio de estágio, para que você consiga ter uma empregabilidade rápida, né? Para que você tenha tranquilidade na hora dos seus estudos, para que você não tenha nenhum nervosismo relacionado a isso durante o período em que você estiver cursando a faculdade com a gente. Eu coloquei algumas fotinhas para vocês conhecerem, não sei se todos conhecem, esse é o nosso campus, né? Não vou me alongar aqui também. A nossa área de alimentação lá, a biblioteca é aqui pertinho também. Lá no fundo é a biblioteca. No fundo, eu que estou olhando a tela à direita, para vocês provavelmente deve estar à esquerda. As salas de aula também, nós contamos com um ambiente computadorizado, essas são as salas com os computadores, né? Então, às vezes é possível que até o professor de Direito já usei sala com os computadores para fazer pesquisa de jurisprudência, análise de casos, né? Então, vamos analisar, por exemplo, como é que o tribunal se posicionou a respeito da questão do aborto de feto anencéfalo. E aí colocamos aí os alunos para estudar esse tema nos computadores, para ver e visualizar todas essas informações. Salas de aula, que é uma foto, óbvio, antes da pandemia. E como é que é a estrutura do curso, para que vocês conheçam. Então, aqui nós temos as disciplinas obrigatórias, são 8 etapas de disciplinas obrigatórias, são várias, aí você tem todas as áreas importantes para o seu conhecimento. Então, você vai ter direito civil, penal, trabalho, tributário, econômico, financeiro, previdenciário, os chamados processos, né? Disciplinas adjetivas, então, você vai ter processo do trabalho, processo tributário, processo civil, enfim, todas. Questões de processo previdenciário também, né? As disciplinas eletivas, que são escolhas do aluno, feitas na 9ª e da 10ª etapa. Aqui do lado vocês têm as nossas escolhas de disciplina eletiva, propriedade intelectual, que é um tema bastante importante e candente, direito desportivo, bancário e outras aqui que estão na telinha do lado. Nós temos também as visitas orientadas, que são realizadas na 5ª e na 6ª etapa do curso. E o estágio, que é importantíssimo para que você já tenha esse contato, né, com a prática da sua formação, que é feito na 7ª e 10ª etapa. O estágio pode ser feito ou, eventualmente, nos escritórios de advocacia, ou nós temos também a possibilidade do chamado estágio em prática simulada. Temos as salas de audiência aí montadas para que você consiga entender o funcionamento também prático da sua área de atuação. E o TCC, o trabalho de conclusão de curso, que vai ser realizado na sua 9ª e 10ª etapa. Já tô caminhando para o final. Aqui, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa atividade remota, o que nós fizemos esse semestre em razão da pandemia. Então, nós tivemos que escolher um novo modelo, um modelo que atendesse aos nossos alunos, e a opção da instituição foi por aulas síncronas, né? Então, nós temos, vou adiantar aqui para mostrar para vocês, por exemplo, aqui, ó, as aulas síncronas feitas por os professores no horário da aula estão sempre à disposição dos alunos. Então, eu, por exemplo, dou aula toda segunda-feira à noite, a aula começa no horário regulamentar e termina no horário também estipulado pela instituição. E, na sequência, depois dessas aulas também, o aluno vai receber um material relacionado à aula para que ele consiga aprimorar e aprender de maneira mais efetiva aquele conhecimento dado a partir da aula ministrada pelo professor. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Esse semestre eu estou ministrando direito administrativo para os alunos da 4ª etapa. E aí, uma das atividades que eu passei para eles diz respeito a uma denúncia feita pela força-tarefa da Operação Lava Jato, que foi no dia 24 de agosto. Então, a gente tem a possibilidade também de fazer algo bem condizente com o momento pelo qual estamos passando. Não tem interesse nenhum fazer atividades de temas que já passaram há muito tempo, certo? Então, aqui os alunos recebem esses temas, né? O primeiro semestre eu dei direitos fundamentais, e nós temos essas aulas aqui com os alunos em um momento síncrono muito bacana, com bastante contato com esses alunos, certo? A Rio Branco também disponibilizou outros trabalhos relacionados por conta da pandemia. A gente fez alguns bate-papos com personalidades da área jurídica, indicados pelos coordenadores e também pelos professores, e foi algo muito produtivo e bastante interessante. Tivemos, inclusive, esse ano já
outros eventos relacionados a esse tema. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês, né? Chamá-los para conhecer o curso das Faculdades Rio Branco. Entrem no site, deem uma pesquisada lá. Eu acho que é um curso que abre muitas possibilidades para todos vocês. Eu não me arrependo nem um dia da escolha profissional que eu fiz lá com 18 anos, com 17 para 18 anos. É uma área que me traz muita felicidade, que me alegra muito. Eu tenho muito prazer em ser advogada, em advogar. E a cada dia que passa, conhecendo mais e mais as leis, essa paixão vai aumentando de maneira bastante exponencial. Obrigada pela paciência de vocês, por estarem aí presentes nessa tarde. Agradeço a cada um. Estou aberta aí para qualquer pergunta e devolvo a palavra para a nossa mediadora, para a professora Cláudia. Muito obrigada, viu, Renata? Foi realmente muito gratificante. Eu acho que agora só abriu um leque para várias outras perguntas, outros questionamentos. Mas o Felipe, no meio da palestra, ele fez uma pergunta. Eu vou ler a pergunta dele porque eu caí, aí eu recebi aqui, ó. Você acha que a grande quantidade de faculdades de direito e com uma grande quantidade de alunos faz com que seja difícil o mercado de trabalho e que se tenham bons Felipe, então, é o que eu comentei na nossa conversa e no decorrer da nossa conversa. Eu acho que o número grande de cursos de direito não pode te assustar de maneira nenhuma, e muito menos o número significativo de alunos que nós temos nos cursos, né? Como eu comentei no começo da palestra, no último Censo da Educação, 860 mil estudantes de direito no Brasil. Por que isso não deve te assustar? Porque existe uma peneira natural, né? Então, existem peneiras que vão fazer com que apenas aqueles profissionais efetivamente interessados no tema progridam. A primeira peneira é o exame da ordem. Então, não adianta, você pode pegar um aluno, e eu vou te falar algo muito importante. As faculdades Rio Branco têm um número de aprovação no exame da ordem muito alto. Nós tínhamos esse número bastante importante no campus, num outro campus, e nesse campus da Granja, que é um campus relativamente novo, nós estamos trabalhando para manter isso. Então, tanto é que, por exemplo, nas disciplinas que nós ministramos no curso tradicional, no curso regular, em todo momento os professores são instados a colocar para os alunos temas que envolvem o exame da ordem. Então, para ele já ter esse contato com a prova da OAB, já saber como se comportar. Então, o exame da ordem é uma primeira peneira, não é qualquer aluno que vai passar, é só aquele aluno que, de fato, estiver interessado em se dedicar ao estudo. Não é um exame impossível de ser aprovado, de maneira nenhuma. É um exame que, se você tiver levado a faculdade a sério, lembrando que você está lá já de olho no seu futuro profissional, não achar que a faculdade é um lugar para você ficar brincando o tempo inteiro, né? É um lugar para você, de fato, ser sério e levar isso a sério, você não tem que se preocupar com isso. E terminando o curso, sendo aprovado na OAB, o profissional da área jurídica jamais para de estudar. Então, é algo que eu também falo em sala de aula. Se você não gosta de estudar, é uma faculdade que talvez não seja para você. É um curso que talvez não seja para você, porque é importante que você tenha esse aprimoramento constante para trazer essas novidades para o seu cliente. Então, não tenha medo do número grande de faculdades e muito menos do número relativamente crescente de alunos nesses cursos, tá bom? Muito obrigada. Renata, o Cauã Silva, ele fez uma pergunta também, e para mim ela parece um pouquinho cortada, mas eu acho que, então, Cauã, se eu perguntar errado, você, por favor, me corrija. Em sua opinião, quais são as principais adversidades que um indivíduo recém-formado em direito pode encarar no mercado de trabalho? Olha, Cauã, eu acho que são as adversidades de qualquer curso, não do curso de direito, né? Acho que talvez aquela primeira insegurança, né, de quem acabou de se formar, de será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Eu costumo falar para os alunos, a gente não pode nunca ter a síndrome de Gabriela, sabe? Então, assim, eu nasci assim, eu vou ser assim, vou morrer assim. Então, tem que pôr a mão na massa e enfrentar. Você pode, saindo do curso de Direito, passando na prova da OAB, já montar o seu escritório. Montar o seu escritório e divulgar, logicamente, a OAB tem toda uma questão ética no que diz respeito à publicidade, né, propaganda
do profissional da área jurídica, mas de qualquer maneira é o boca a boca, né? Que você vai conseguir angariando seus clientes aí. É uma dificuldade natural, caso você, por exemplo, tenha já no curso de Direito, durante os 5 anos do curso, já conseguido um emprego, por exemplo, em um outro escritório de advocacia, você vai poder ser efetivado nesse escritório, e aí nem esse problema você vai ter. Outra coisa importante, por conta da pergunta do Cauã, durante o curso de Direito, você pode prestar concurso para técnico dos tribunais. Aí você também já sai com um emprego garantido e com um salário bastante interessante. Então, aqueles que optam por concurso público já tem que ter isso em mente. Ah, eu vou querer ser juiz, só que é o seguinte, eu não vou conseguir ser juiz assim que eu sair da faculdade, que eu tenho que cumprir 3 anos aí de pedágio na advocacia. O que eu vou fazer? Então, tem que já ir programando. E isso, a faculdade pode te ajudar nessa orientação. Então, no 2º, 3º ano, presta um concurso para técnico de tribunal, aí você, vamos supor que você mora em Cotia, vai trabalhar no Fórum de Cotia, técnico no Fórum de Cotia, aí fica lá, mais para frente, analista, sobe mais um degrau de analista, mais para frente, aí sim juiz. Então, existem estágios aí que você pode angariar durante o curso. Então, acho que também essas preocupações você não precisa ter, desde que, obviamente, você tenha essa seriedade que qualquer área profissional demanda, ainda mais em um mercado como o nosso, bastante competitivo, né? Tá certo. Renata, pessoal, nós temos mais 2 minutinhos só para encerrar, então tem uma pergunta aqui da Bia e da Manuela, que são distintas, mas de qualquer forma parecidas. O que um defensor público faz e o que um promotor de justiça faz? No final, quando a Renata terminar de tirar esses questionamentos, eu gostaria de pedir que todos abram as câmeras, porque nós vamos fazer um print, fazer uma foto desse nosso encontro, tá bom? Muito obrigada. Bom, adorei a pergunta, né? Que são são da área jurídica, assim, as mais bonitas, né? Tirando a magistratura também a advocacia privada é curiosa, mas de qualquer maneira a defensoria pública é linda. O defensor público, ele trabalha na defesa do hipossuficiente. Então, ele trabalha na defesa daquele cuja única esperança é a justiça. Então, aquele, por exemplo, que tem menos de um salário mínimo como a base de estrutura de toda a sua casa, de toda a sua família. Então, esse vai procurar a defensoria pública para a defesa dos seus direitos. Aí, veja, é uma gama gigantesca também de atuação desse defensor público, seja em âmbito estadual, seja em âmbito federal. Então, o defensor público da União vai trabalhar, por exemplo, com questões relacionadas à previdência, com trabalho escravo, com a eliminação dessa discriminação nos ambientes de trabalho. Então, tudo aquilo que diz respeito àquelas pessoas que demandam efetivamente de prestação de justiça social, acabam caindo junto aos defensores públicos federais ou estaduais. O promotor de justiça, ele defende a sociedade de maneira geral. Então, não única e exclusivamente o hipossuficiente. Então, as questões relacionadas aos vulneráveis ficam a cargo da defensoria. E as questões relacionadas aos interesses da coletividade, da sociedade como um todo, ficam a cargo do Ministério Público. Então, o Ministério Público é o órgão encarregado de promover a ação penal, iniciar a persecução penal para que aqueles crimes que a gente vê nas televisões, aí, naqueles programas sensacionalistas, sejam de fato punidos e que nós tenhamos aquela sensação de que a justiça foi feita. Então, são atuações bastante distintas, tá bom? Mas muito bonitas. Obrigada pela pergunta. Muito obrigada, viu, Renata, pela sua participação. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Por favor, abram as câmeras só para a gente fazer uma foto final e partir com as nossas palestras ainda do dia. Muito obrigada. Eu acredito que foi muito esclarecedor e minucioso, né? Muito bom mesmo. Cadê os rostinhos, pessoal? Sofia, Wilson, Manuela, Cauã, Lele aí, sempre, Felpe, Sofia, Felipe. Não precisa se maquiar não, viu, pessoal? É bom ver o rostinho, né? A gente fica sabendo o nome. Bom, vamos lá, que eu vou tirar assim mesmo, porque a gente tem que partir para a próxima sala. O Márcio, ele vai dar o print, eu vou tirar uma foto aqui pelo celular, né? O Márcio agora se escondeu, ele tá aparecendo para vocês, ele se escondeu aqui para mim.
Felp, como Voltei. o cabelo do Felp nessa quarentena, deixa eu ver. Legal. Vamos lá, lá, pessoal. gente. Vou fazer o print, hein? Todo mundo sorrindo.